senhor nasceu quando, seu João? 1915, 1915. Dia dia 6 de maio. 6 de maio de 1915. O senhor nasceu aonde? Nasceu, isso que eu não lembro mais onde eu nasci. Não, viu? mas Eu nasci no lá país. no Tchecoslováquia. Tchecoslováquia. E quando que o senhor chegou aqui no Brasil? 1924. 1924. Quando o senhor chegou, o senhor veio para onde? Eu cheguei aqui, lá perto de Franca, chamado Restinga, numa fazenda, né? E depois eu fiquei lá 6 meses, depois de lá eu fui para Guatapará, fazenda também perto de Ribeirão Preto. E quando o senhor chegou aqui na região que é hoje Mirante? Quando eu cheguei aqui? Eu cheguei aqui na área que hoje é Mirante. Aqui eu cheguei no mato ali, não tinha nada aqui era puro mato, só picada. Não tinha nada de abertura, nem moradia, nem nada. Quando o senhor chegou? Eu cheguei em 28. 1928. 1928. Então, o senhor chegou em 1928, aonde que o senhor foi morar? Foi lá embaixo, num sertão lá dentro do mato, porque não tinha moradia nenhuma. Hoje que bairro que é lá? 7,5. Aqui, essa colônia mesmo. Essa colônia? É, essa colônia mesmo. Não tinha só picada para entrar. E como que o senhor chegou lá nesse local? De a pé. De a pé? De Anastácio eu fui por um picadão aqui, né? E de lá, daquele picadão, desci pela picada do divisa dos loteados, né? Aquela picada, eu lembro uma mudança tudo nas costas, porque não tinha... Você chegou com a mudança nas costas? Nas costas, da picada. Era o senhor e mais quem? Eu e, minha família, né? Quantos eram? O senhor, a esposa? Agora que eu não esposa nada, eu era moleque, estava com 13 anos. Ah, o senhor estava com o pai, né? Eu estava com o pai. Certo. Eu tinha 13 anos, só quando 13 anos, o pai? Pai, a minha mãe, as minhas irmãs, tinha 4 irmãs, ou 5, não lembro mais. Até hoje está tudo vivo, mas está tudo esparramado por aí. Certo. Então o senhor começou a fazer a casinha do senhor lá Comecei no depois, 7,5 em 1928. 28. E como que foi construída a casa? Construí, entrei lá no mato, estava morando numa casa de um colega lá, encostemos lá num galpão. E de lá nós ia cortando madeira e fazendo aqueles campamentos ali. Cortava? Cortava e fazia. Cortava com o quê? Com machado. Com machado. Com machado. E a casa era feita de pau roliço. Pau roliço. Tudo assim, cortado de lado. Assim. Pau a pique? Pau a pique. Não, pau a pique não, deitado assim. Ah, o pau é deitado? Deitado, cortava aqueles roletes assim, punha deitado. Fazia uma cava nos teios, né? E punhava assim, remontado assim, que nem mangueira, né? Além do senhor, morava mais quantas pessoas ali? Quantas famílias? Lá quando eu cheguei aí, só o dono daquela propriedade onde eu me arranjei ali, né? Quem que o senhor chama, como chamava esse homem? Esse se chamava André Colomar. André Colomar. E esse matou meu pai também. Acabou matando o pai do senhor. Mas depois, né? Certo. Além da família dele, o senhor, na região aqui de Mirante, onde é hoje Mirante, era só mato? Só mato. O senhor conhecia mais alguma família que morava ou não? Mais para frente, no Santo Antônio. Lá tinha mais famílias, né? Já tinha, quando você chegou? Tinha aquelas colônias todas separadas. Cada nação tinha uma colônia separada, né? Lá no Santo Antônio... Morava quem? Era a colônia dos hungarês. E aqui, colônia do 7,5, onde eu morei. Até agora estou aqui. Colônia dos tchecoslovacos, né? Cada nação era separada. Né? E mais à frente tinha a Bessarabia? Era isso? Não, mais de lado era Bessarabia, era só russo. Só russo. Cada nação era separada, aquelas colônias separadas. Certo. Né? Separadas. Mas lá onde o senhor morou, só tinha os tchecos? Só tcheco, da minha nação. Não misturava a nação, tudo separado. E o senhor plantou, logo que o senhor chegou lá, o que o senhor plantou ali? Plantava milho, feijão. Naquele tempo não tinha nada, não tinha valor nenhum. Plantava, mas perdia, porque não tinha comércio nenhum. Tudo plantava só para o gasto. Só plantava para o gasto. Derrubava uns matos, uns poucos, né? E abrindo cada vez mais, e foi plantando. Conforme ia se abrindo as roças, tudo, então ia movimentando mais, né? Aumentava mais roça e tudo. De quem que é? Vocês compraram essa propriedade onde o senhor ficou? Lá, primeira, é do Dr. Labiano.
Dr. Labiano. É. O senhor conheceu ele, então? Conheci. O pai dele, o pai do senhor conversava com ele? Conversava. Que jeito que ele era? Era um alemão alto, um pai que tá de um alemãozão danado. Até tem uma estátua dele lá Tem, no Costa Machado. Costa Machado. É. O senhor lembra quanto que o pai do senhor pagou pela propriedade? Quanto custava o alqueire naquela Isso época? que eu não lembro bem. Até naquele tempo era barato, parecia 200 reais. 200 mil reais? 200 reais o alqueire. 200 mil reais? É, mas quem é que compra? Como dava a entrada, eles não conseguiam pagar, largava. Porque ninguém aguentava. 200 mil reais dava para comprar o que naquela época? Uma égua, um burro? Ou era mais caro? Bandinha era caro, mas eu não podia possuir. Passava ano, 2, 3 anos que não via nenhum tostão de dinheiro. Então, mas com 200 mil reais dava para comprar uma égua, uma vaca? Dava. Por 100 reais, Comprava uma vaca? comprava. É, então um alqueire de terra dava para comprar 2 vacas? É, mais ou menos assim. Duas. Tudo era acionado. Aquilo lá, para comprar terreno naqueles tempos era a coisa mais difícil. Não dá para comprar, não. Porque uma que não era caro, mas não investia dinheiro. Não tinha dinheiro. Né? Ou aqueles tempos andava descalço, andava pelado, trabalhava, porque não tinha nem dinheiro para comprar roupa. Né? E se vocês iam comprar as coisas em Santo Anastácio? Anastácio ia fazer compra de a pé e trazia nas costas. Não dava para ir a cavalo, nada? Não tinha. Não existia por aqui criame nenhum. Não tinha cavalo? Não tinha. Depois, com o tempo que foi melhorando, aí eu comprei uma égua, aí eu fui andar a cavalo também para Anastácio. Então o senhor trouxe a mudança nas costas? Não, veio num pé de bode, num caminhãozinho. Até onde? Até lá no San Antônio, na divisa de San Antônio com 7,5. Mas veio por onde? Por essa estrada aqui. Vocês não viram uma estrada aqui? É por aí. Mas saía em Santo Anastácio ou não? Saía. Mas era um picadão só. Só malemar dava para passar aqui, né? Porque eu sou carreta. Ah, certo. Não tinha estrada aqui nem agora, tem estrada aqui, era só quando precisava buscar alguma coisa. Era um pé de bode importado, um pé de bode, então? Precisava levar enxadão, levava uma semana para chegar E para passar na ponte lá no Rio Santo Anastácio, como é que fazia? Aqui foi. Tinha uma ponte de pau ali. Você, de vez em quando a chuva carregava, né? E depois tinha um morador lá perto, fez uma canoa. Quando a ponte a água carregava, então ele transitava por naquela canoa. Eu cansei de passar naquela. Mas a canoa carregava o carro para lá e para cá? Não, carro não. Só as pessoas? Só pessoa, animal, de a pé. Mas e a ponte? Não tinha que mudar os dormentes de lugar para passar o carro? Não. Não? Lá tem assim, coisa assim, porque lá tem uma ponte de pau e passava só o caminhãozinhos pequenos, naquelas bigotas. Ah, em cima da bigota? Em cima da bigota. Longarina, né? É, em cima da bigota. E quando carregava mais peso, então aí ia passar em 2, 3 vezes, naquela coisa, porque era pesado, né? E aquilo não aguentava a ponte. Conta uma história que o carro passava um pedaço, depois mudava os dormentes para frente para passar o resto. Não, era uma bigota direta, mas só bigota. Só bigota. Depois com o tempo aí puseram aquelas lascas de madeira. Então, diz que as lascas tinha que mudar de lugar para passar o carro? É isso? Não, é porque era direto ali, não tirava. Só quando a chuva carregava, então ficava essas bigotas, porque a chuva carregava aquele madeiramento. Né? Certo. O senhor ficou aqui no 7,5 então, toda a vida? Sempre. O senhor conheceu ali onde depois vieram os irmãos o Cubo? Ali no Palmital. O senhor conheceu ali aqueles picadão ali, não, né? Aqueles cortes no mato ali? No Costa Machado? Não, em Mirante. Não, naquele tempo não tinha nada. Não tinha. Quando que foi feito aquele picadão ali que hoje é a Estélio Machado? Eu não lembro mais. Não lembro mais quando foi. Sei dizer que foi muito depois de mim, que eu cheguei aqui, muito depois. Que ele estava. Não tinha nem picado em nada naquele tempo. Nada, do Mirante. Nada. Mas mais ou menos assim, foi 40 por aí, que ali teve uma picada, não teve? Onde é a rua hoje principal ali. A principal que entra na cidade, né? Aquilo já faz, depois de muitos anos que abriram aquilo. E depois abriram aquilo lá, aquele picadão lá, depois dali foi abrindo as picadas para um lado, para o outro, né? O senhor chegou a participar daquele picadão ali? Cheguei. Onde é hoje a rua Estélio Machado? Cheguei a ver aquela picada. Não, o senhor não cortou mato lá não? Mas não foi o senhor que fez, não? Não. Mas o senhor conheceu? Eu assisti o engenheiro cortar
picadas por aí, que é o José Caetano, que era do engenheiro do Labiano. Né? E eu ajudei a cortar, mas por fora. Por dentro da cidade, do Mirante, não, por fora. Certo. Mas ali o senhor passou ali. O senhor não lembra quando que foi feita aquele picadão ali? Sabe que isso eu não lembro. Deve ter sido uns 40 e pouco. É por aí mais ou menos. Porque isso demorou para abrir o município ali. Depois Então, o senhor lembra mais ou menos quando que os Ocubos chegaram ali? Eu sei quando chegamos, mas não lembro o ano, viu? Não A lembro. turma fala 45, que eles compraram a propriedade do Dr. Labiano. Aquilo lá, pode ser, não dá para adivinhar certo quando que ano foi. Mais ou menos. Mas depois o Antônio Cubo que se localizou ali, e depois foi abrindo, porque ele era o chefe lá daí do Mirante. Do Mirante, era o chefe do Labiano. Então ele negociava, localizava povo ali, e aquilo foi... O senhor não lembra mais ou menos quando foi esse período que ele comprou ali, quando ele começou a derrubar ali? Porque foi ele que derrubou o mato ali? Não, ele não derrubou mato nenhum. Ele só se localizou ali, morada só, colocou ali. Certo. Agora depois que o povo vinha de fora, aí cortaram lá e lotearam os lotes. Primeiro, disso eu não lembro também, eu sei que até estava abrindo as picadas por aí com o engenheiro, né? Mas não lembro que ano é. Agora eu sei que abriram as picadas lá para abrir o patrimônio ali. Depois que começou a se localizar, a gente fazia um galpão, outro fazia outro, e assim foi aumentando, né? Você não lembra mais ou menos quando começou, não? Não lembro, não, isso não posso dizer. 45, né? Quantos anos o senhor tinha mais ou menos, quando o senhor andava no meio do mato aí? Quantos anos? Nessas picadas por ali. Quantos anos eu tinha? Bom, eu cheguei aqui com 13 anos. 13, mas o senhor andou para aquela região ali, quantos anos o senhor tinha? O Mirante? Quando o senhor começou a andar naquela picada, quantos anos o senhor tinha? Muito depois. Não, mas o senhor estava uns 18, 20 anos, 30 anos? Mais ou menos, estava com 20 anos, mais ou menos. Quando o senhor começou a andar por ali? Mas só tinha aqueles carapãozinhos só, não tinha nada de município, nada. Quando o senhor foi lá pela primeira vez, o senhor viu ali? Aí que não foi andando assim, né? Lembro que não sabia nem andar por aí, porque não tinha nada, só aquela picada para cá. O senhor tinha uns 20 anos, então? É mais ou menos 20 anos. Eu tinha 20 anos naquele tempo. Então, o senhor nasceu em 1915, né? 15. Então foi mais ou menos em 35 que o senhor viu aquela picada ali. É por aí mais ou menos. Porque em 42 abriu a cidade no Mirante. Já começou a abrir o patrimônio? Começou em 42. Começou a abrir? Era mais ou menos por aí. E o senhor conheceu o Labiano, ele tinha jagunço? Tinha. Tinha muito? Tinha jagunço. Era manso, bravo? Jagunço não, é um que toma conta. Turma que andava atrás dele. Turma que anda guardando para não agredir, né? E eles eram pessoas boas, bravas, faziam alguma coisa? Eu conheço uns par deles, que já morreram todos. Morreram? Até eu trabalhei com eles no Costa Machado, na Sédia. Depois começou a fazer Sédia e tudo, eu trabalhei com eles no Costa Quem Machado. eram eles? Lembra algum nome? Ixi, mas agora para lembrar deles, uns chamavam João Dias, outro Paulo Dias, outro... Tudo mais, só guarda lá no Costa Machado. Quem era o mais bravo? Bom, o mais bravo era o... Espera, como é que ele chamava, meu Deus? Aquele era feroz. Mas não lembro o nome dele. O senhor não lembra aquele famado, aquele valentão? Como é que chama ele? O senhor não lembra dele? Camilão? Quem? Não era o Camilão, não? Não, Camilão, ele morava aqui no 40, já depois. E se eu queria tanto lembrar esse nome? Paulo Mate. Paulo Mate. Paulo Mate. Paulo Mate? Paulo Mate. Até o nome dele é Paulo Mate. Porque ele matava mesmo. Matava mesmo. Matava mesmo. E depois no fim mataram ele também. Acabou sendo morto. Mas morto. não aqui, lá no Rio de Peixe. Mudou para lá. E eles matavam assim, à toa, direito? Não, eu não vi eles matar. Não vi eles, só que eles estavam só andando. Eu também andava um pouco, mas eu não sei, andar um pouco mortal. Eu não ia, era 2 dias. Mas eles falavam que matavam. Eles entravam em conflito com outros jagunços, de outros invasores? Não. Eles, agora, eu vou dizer, eu abri umas picadas lá pro lado da Arituânia, com o engenheiro. E com um picadeiro que empreitava a picada lá para Arituânia, lá para baixo. Levantamento dos lotes, né? Abri lá, e de lá
Lá nós precisamos correr, Por quê? porque tinha bugre lá. Tinha índio? É, precisamos correr, porque não cabemos de furar até no Rio Paraná. Era para chegar até lá, mas não cabemos de chegar. Que jeito que eles eram? Mas eu não vimos eles, porque eles estavam só espancando nós. Eles faziam Mas não barulho. era a gente fazendo de Eles conta que era- gritavam de longe, gritavam de longe. Aquele barulhão, aquele buiação danada e gritavam para... Mas não tinha estrada, Não, assim, picada, não, que ia até lá? Não, uma picada nós estávamos fazendo para Você chegar. estava lá. fazendo? Nós estávamos fazendo. Eu larguei uma estrada, eu nunca mais fui lá mais. Era Larguei perto de onde? Perto do Paraná, do Rio Paraná. Perto do, Panema, né? perto do Panema. É, Panema, perto do Panema. E eles faziam barulho igual o índio mesmo? Igual índio. Batia, pegava aqueles... a capa de cacho de coco, Ah. pegava e batia assim no carro, quando batia aquele Mas barulho... será que não era animal, não? Não, aqui não tinha nada, é só bicho puro. Então. Só onça. Então, mas não... Mas não cheguei a ver. Nós já quando vimos escutei um barulho, eu já fui embora, corri para trás e não voltei mais. Será que não era algum jagunço que estava no meio do mato, não? Isso eu não posso dizer, né? É, batendo coco, ou era algum macaco que estava batendo coco lá? O barulho era de... O barulho era de bugre, né? Agora, bugre. se era O bugre, senhor né? não chegou a ver. Não cheguei a ver. Mas esses jagunços do Dr. Labiano, eles contavam que eles aprontavam mesmo? Não. O que eles faziam não contava nada. Mas que aprontava de vez em quando? Aprontava. Agora, o que eles aprontando, O senhor não chegava a não ver. chegava, não posso provar. Porque Mas os outros contavam que eles... É. brigavam. Eles entravam para lá, encontravam outra turma que vinha contra, né? Depois no fim, lá, entre eles lá, não sei o que eles aprontavam, porque eu era moleque ainda, né? Eu não interessava saber isso. O senhor nunca viu algum morto? Não, graças a Ou Deus. Não. eles não deixavam também, enterravam, né? Não. Eu nunca, eu andei no mato, viu? É. Eu andei no mato que mais do que na cidade, assim, com toda a coragem, eu não tinha medo de nada, sabe de uma coisa? Esse ano que o senhor fez essa picada pro lado da Lituânia, que ano o senhor lembra mais ou menos quando Também foi? não lembro, eu tava, O senhor era moço? Estava com quantos anos mais ou menos? Acho que- 35, Não, que muito mais novo. então uns 30 então. Até Foi o tempo que o eu senhor trabalhava no Costa Machado, na sede lá, roçando lá, aquele capoeirão lá, limpando, e comia lá, de um barracão lá, naquele campamento lá dos Dos Ocubo? né? E, Do Ocubo não, o Ocubo não tinha. não, ainda. dos jagunços. Ah, dos jagunços. Dos jagunços. Lá tinha um barracão, acho que mais de 50 metros. E o Xavier, você conheceu? Xavier? É. Qual Disse Xavier? que era jagunço, José Xavier. Zé Xavier. Não era muito bom de gatilho não, né? Esse eu não lembro, não. Ele é vivo ainda até hoje. Não Ele fala- está vivo? Tá. Então não era bom jagunço não. Jagunço que é bom morre. Xavier, não lembro dele. É. Mas o senhor lembra, quantos anos mais ou menos o senhor tinha quando fez esse picadão lá pro lado de Lituânia? E quando o senhor correu dos bugres lá? Mas isso era, O senhor estava com uns quantos anos? 17, 18 anos. 17 Acho que nem isso. Era a primeira Porque picada? meu pai estava vivo ainda e eu tinha 19 anos quando meu pai morreu. Aham. É. Então o senhor tinha uns 18, 19 É anos. por aí. É. Foi a primeira picada que foi feita para lá. É a primeira picada. Uhum. E também fiz Ela saía de onde? do Costa Machado. Saía do Costa Machado para lá, Acompanhando lá o corvo do dos viados. aquele corvo do Costa Machado? naquele, Da Figueira? é aquele corvo que atravessa no Costa Machado, desce para baixo. É o É. Costa Machado. É. Então vocês não acabaram chegando Não, no Panema. Não sei se os outros chegaram, mas eu não cheguei lá. Eu não, Ia fazendo picada no meio do mato assim, quando escurecia, como é que fazia? Quando antes de escurecer já voltava no mesmo lugar, fazia um acampamento lá e dormia lá no outro dia. Mas não vinha aqui no 7,5? Não, eu voltava no acampamento lá onde nós tínhamos a barraca feita. Ah, E todo dia nós aumentávamos, ia e para comia o quê? Nós levava comida, Levava? fazia aqueles cavaletes perto do... Matava bicho? Ninguém matar, ninguém interessou matar, porque... Não, mas não tinha jeito de pegar uma faca, alguma coisa? Não, naquele tempo ninguém interessou matar, porque se fosse para matar, estava cheio de bicho. A gente já tem enjoado de atirar nos bichos. É. Vixe, Quais os bichos que o senhor via mais? onça, e tudo bicho feroz. Onça. Chegava, a onça chegava a comer a nossa comida das panelas, assim, no terreiro do barro. Onça, macaco tinha muito. Ixi, barbaridade. É. Macaco bugio. Bugio, É. grande, bravo.
Se era bravo. Onde tem aquilo lá pode se arrancar, por quê? Porque era um bicho feroz. Viu? É. E aquele bicho que o irmão Geraldo falou, como é que é? Sim, o quê? Aquele da pena lá, da onça. Não, macuco. Macuco, Aquele é ave. aves. O senhor chegou a ver muito. Ixi, aqui estava cheio dessas matas aí. É, tinha muito macuco. Jacu, ixi, mas não é que nem matava esses bichos, eu escolhia bicho para Anta, matar. capivara, Capivara, cateto, viado, ixi. porco do mato, O viado. queixada. É, Tinha queixado. Agora queixado era perigoso. É, Ixi, aqui não podia atirar, porque se atirar, eles vinham. vinha em cima. Aí rodava, batendo. Rodava e batendo o queixo e caçava no que da onde sai o tiro, né? Hum, Você para atirar, para assim, subir na árvore, para atirar de cima, porque se ficar no chão, isso pegava. pegava. E palmito? Palmito. Tinha? Tinha, mas não muito. Só era um lugar perto do córrego, assim, Ah, um lugar onde é próprio, o cara mas tinha. palmito tinha. Ali, onde é Mirante hoje, chamava palmital. Não, lá tinha palmito. É, Lá tinha, puseram o nome de palmital por causa por disso. causa do palmito. É. Aonde tinha palmito ali? Lá tudo naquela região, lá onde é o município agora. Onde é o município É, tinha? é. Do lado da igreja, onde é hoje a igreja, tinha palmito? não? Aquilo estava cheio lá. Do lado da figueira tinha palmito? Tinha. Ah, então. Então teve um cara que falou que tinha, né? É. E sabe onde é que a gente precisa saber, né? Galo. O cabra ali que falou que tinha bastante palmito ali. Ó, tem assim. Ó, se for para lembrar tudo, a gente não lembra tudo. Eu sei, Até aqui tinha palmito, aqui nessa propriedade. Aqui. palmito. Tinha. E o senhor não lembra quem começou a falar palmital lá, palmital? Não, Como começou? não lembro. Então falava, vai lá que tem muito palmito lá, era assim que falava? É, O senhor morava aqui, quando ia pra lá, pra aquela picada lá, como que fazia? não, Vai lá pro bom, lado do bom, palmito. Bom, para lá. Como é que falava? Bom, lá quando ia lá pro lado de lá, Ah, eu voltava todo dia. então, mas como é que falava? Vamos lá pra aquela picada, não sei do que lá. Picada do palmital, é isso? Principalmente quando tinha picada lá pro lado do lado da Lituânia, né? Então, mas ali falava picada do palmital, era isso? Quando falava? Era? Picada, isso não lembro o nome. Não, mas quando ia lá para aquele chão, porque lá tinha muito palmital, né? Tinha. Falava o quê? Lá, vamos lá para aquela picada do palmital, era assim que falava? Uns falar de um jeito, falar do outro. Quando o senhor estava aqui, Ah. hoje fala assim, eu vou pro Mirante. Ah. E antigamente, quando o senhor estava aqui, eu vou pra... Mas aqueles tempos, meu filho, aqueles tempos, nós não tinha morada. Eu morava no Costa, Eu sei, então. lá. Minha família morava ali, lá embaixo do outro sítio. Então, o quando eu primeiro estava sítio. aqui, que ia pendir pro lado do Mirante antigamente, o que Falava que que- dava? Palmital. Falava que ia para aquele lugar, vamos lá para lá tem palmital. Pois é, palmital, porque esse tempo era palmital, não? Aí começou a falar palmital. Palmital, depois que Aí foi descobriram que tinha tinha palmital por aí, Aí mudou o nome aí mudou. para Mirante. Porque tem outro palmital aqui. Tem perto de Assis. Desconfiaram que aquilo não dava certo, então. Não, mas não pode ter dois nomes, É. né? Dois municípios com o mesmo nome, né? É. Por Aí isso, o senhor chegou a comer palmito? Não. Não. Mas a turma comia no meio do mato? comia, mas eu não que interessava comer aquilo lá. Não era gostoso? Não se era gosto. Mas a gente aquele tempo não sabia que era bom. É. Era tudo doidado, né? É. Andava no mato que nem bicho. Uhum. E o senhor então andava só de a pé. Quando que o Só senhor de a começou a andar de a cavalo no meio das Isso picadas? depois de muitos anos. O senhor tinha quantos anos quando montou no primeiro cavalo aqui? Tinha 23, 24 anos. Aí o senhor comprou. Como é que foi esse cavalo? Comprou, ganhou? Comprei, Oh. comprei no Ribeirão Claro. Ah, Dos daqueles stouts. ah. Já lembra dos stouts? Não lembra? Quanto Aquelas- pagou? Paguei 100 100 mil reais. reais. É 100 mil reais ou 100 100. mil reais? 100 reais. 100 reais. 100 reais. 100 reais. 100 mil reais. Ah, 100 mil reais. 100 mil reais. O cavalo. O cavalo era bonito. É, égua. Ixi, Uma égua. aquilo pra mim era um avião. É. Andava despoiado para Anastácio, a cavalo. Demorava quanto tempo daqui até lá? Bom, com aquela égua, era ter uma É. égua. Era uma égua. Era tão boa para dizer que eu até comprei porque era de um cara do Mato Grosso. Ah, Que a picareta ia trazendo de Mato Grosso para cá para vender por aqui. Até que os Stout até hoje moram lá na Anastácio, já morreram quase tudo. Então eu comprei deles. E depois que comprei aquela égua, aí eu fui, andei, comprei um arreio velho,
andei para Anastácia a pé. Aliás, a cavalo. Ia a cavalo, ia só de a cavalo. É, a cavalo. Todo mundo tinha cavalo, tinha égua, Depois tinha. mas o senhor foi um dos primeiros. Não, tinha outro que já tinha animal. Mas não andava para Anastácia a cavalo, muito difícil. Demorava quanto tempo daqui lá? Bom, de a eu, cavalo? para dizer o que é verdade, eu com aquela égua, e tinha mais outro cavalo, depois comprei outro, com 4 horas chegava na Anastácia. 4 horas, Senhor. no meio do... Mas aqueles tempos dos animais, era um trem para andar. Depois era tudo mato, não tinha, era sombra, né? Quando vocês chegaram aqui, e nessa época, né, 1924, o senhor chegou aqui em 28. 1928. Quando ficava doente, como é que fazia? Ia de a pé. Ia de a pé? Ia de a pé. E se a doença não deixasse? Mas tinha que aguentar, porque quando já estava. E muitos morreram a minga, porque naquele tempo não tinha recurso, não tinha. Morria, eu carreguei minhas irmãs, eu carreguei nas costas. Uns poucos andavam de a pé e outro de a pé. Para Santa Anastácia. Passando no Édito. Ah. Minhas irmãs mais. Mas não tinha condução já? Como O senhor não falou que chegou num caminhãozinho a mudança? Bom, mas aquilo era uma coisa difícil, aquilo. Lá vem com o caminhão buscar uma pessoa doente aqui. Morria tudo, mas não vinha ninguém buscar. Depois que veio o caminhão trazer a mudança, o senhor demorou muito tempo para vir outro carro para cá? Ah, muito tempo. Aquilo foi um milagre que o caminhãozinho veio para trazer mudança. Ah, Mas para movimento, carregar cereais, não existia caminhão. é. Não existia. Às vezes o carregador, a estrada era muito ruim. Muito ruim, só um picadão só. Uhum. Só picado. E era difícil para andar ainda, né? Mais Pra ainda. o carro Então, andar, né? Depois ainda um mato desse tamanho, de vez em quando pisava, juntava povo aí, roçar para poder andar de a pé. E quando morria, não dava jeito de... Enterrava onde? Tem um cemitério aí no São Antônio, ali, Enterrou muita gente? enterrou muita gente ali. É, Mas também naquele tempo não morria muito porque tinha pouca gente, né? pouca gente. Morria pouco. Depois começou a entrar gente e aí foi morrendo mais. É, e os jagunços, quando matavam, enterravam onde? Ah, isso eu não posso dizer. Aí tinha os jagunços que matavam, não deixavam no meio do Bom, mato, isso né? eu não posso dizer. Se mataram, o que fizeram, isso eu não posso dizer. O senhor dava bem com eles. Ah, muito bom. Eu morava lá, pousava lá, trabalhava no Costa Machado. Estava cuidando lá, roçando, aquele campo lá, roçando para desabafar, né? E os jagunços ainda no mato. No meio do mato. Uma vez eu fui com eles num lugar ali, não lembro mais onde que foi, para ajudar a levar munição no animal, no burinho. Munição para quê? Para matar alguém? É, munição De combate. Bala. É. Mas aquele não parava em lugar nenhum. Aquele era um batuque. Ele, onde barral, ele não parava lá, ele vinha de volta sozinho. Do lado não tinha cerca, não tinha corda, nada que segurava. Ia embora. Isso lá para que escafundou, lá para baixo, lá para o fundo da Lituânia, para lá. Mas também só foi uma O vez. senhor Também. tinha quantos anos quando você foi para lá? Esse tempo, O senhor casou com quantos anos? eu casei com 23 anos. Com 23. O senhor já era casado? Em 38 eu casei. O senhor casou em 38? É. Então, o senhor já era casado quando ia andar com eles para lá? Não, era Não, solteiro. era solteiro. Então Era foi solteiro. antes. Foi antes. Era sorteiro. O senhor conheceu Costa Machado, então, logo no início ali? Não tinha nada, só tinha um escritório só. Escritório. E barracão do Jagunço. O barracão do Jagunço. Só. O Labiano chegou ali em 1918, né? Segundo o que falam. Isso eu não posso O senhor não dizer. falou, o senhor não conheceu quando ele chegou, né? Não. Mas o senhor conheceu a sede dele ali? Não, ele o via no escritório. que é chamado Marco Zero ali, ao lado do riozinho. É, Era isso? Prado, não, Pra cá do riozinho. pra cá do Rio. Tinha um Isso. escritório lá e lá tinha o chefe que tomava conta do lugar ali, o administrador. E ele, quando vinha, ficava lá no E escritório. o que ele fazia aqui? Nada. Nada. Ele só vinha olhar, dar uma olhada e ia embora. Hum. Agora depois de muito tempo, aí veio o filho dele. Aí que depois ele começou a localizar, fazer casa e tudo ali. Né? Então, fala pra mim assim, o doutor Labiano não plantava nada. Não. Ele Não, mas fazia. fala assim, fala, doutor Labiano Doutor Labiano não plantava nada. não tinha criação de gado? Nada. Ele não tinha nada, não tinha nada. Só se formou aquele município lá, aquela coisinha, município não, uma colônia, ali bem dizer. O que o doutor Labiano queria aqui? Então fala pra mim, o doutor Labiano queria o quê? O doutor Bom, Labiano... ele ia visitar só o movimento aí, só.
E às vezes vinha receber, né? Bom, ele não tinha outro no lugar dele, parece. Tinha um administrador aí que tomava conta aí, que recebia os pagamentos dos lotes, né? Naqueles tempos tinha pouco pagamento de lote, porque ninguém pagava. Dava entrada para não pagar mais. Então o doutor Labiano era o que para o senhor? O que o senhor achou que ele era? Ele era bom, ruim? Olha aqui. Então, Mas é verdade. Fala assim, o doutor Labiano... Doutor Labiano, para mim, não era ruim. E acho que para ninguém. Porque ele nunca apertou ninguém para pagar terreno. Essa parte foi boa. Porque se o senhor pagava, bem, se não pagava, ficava por pagar quando podia. As prestações, quando queria, quando podia, né? E eu mesmo fui pagar uma prestação. Essa propriedade eu comprei depois. Eu comprei as prestações, tudo. Eu pagava uns poucos, comprava uns poucos e pagava, e pagava aquela parte. Justiça ficava outra parte, pagava também. Ia pagar nos poucos. Em 5 vezes eu comprei isso aqui, de pouco a pouco. Quanto o senhor pagou? Mas tem muitos preços aí, depois foi subindo. Não, mas na época... 400 mil reais, 600 mil reais, por aquele. Aqui tem para mil reais. Que ano que foi? Que O ano? senhor comprou? Esse aqui eu comprei em... Para não esquecer, acho que foi em 42. 42. É, 42. Comprou diretamente do doutor Labiano? Diretamente dele. Pagou para ele? Paguei para ele. E graças a Deus paguei. Depois que paguei, liquidei, tirei a escritura. Tinha até o doutor Paulo, que era o chefe do escritório ali. Ele me deu a escritura, ele está até hoje, está aí. Conheceu o Odilon? Adilão? É. Que era administrador dele? Tu conheci. Conheceu? Que jeito que ele era? Um mineirão. Nossa, de um homem. Casado? Sabe que não estou lembrado se era casado. Mansinho, cuidava bem dos... Não, ele não era bruto com o povo, não. Porque o povo não tinha nem porque não tinha motivo para... Porque o povo malemar estava vivendo aí na casa porque não tinha recurso nenhum. Não tinha nada, né? Não tinha nada. A primeira coisa que vocês plantaram aqui, então, foi milho, milho, arroz, feijão, mas tudo estocava, porque não tinha saída. E quando que vocês começaram a vender alguma coisa? Isso foi depois de muitos anos. É. Depois começamos a criar bicho de seda. Quando que você começou? Já depois, já muitos anos. 30 e pouco? É de 30... É por aí de 30 e... 38, por aí. 38 começou o bicho de seda. É. Ganhou muito dinheiro. Bom, aqui tem para salvação, não era bicho de seda. Porque outra lavoura não tinha valor nenhum. Nada, não tinha valor. Agora bicho de seda tinha, porque levava, até bicho de seda nós carregavam a cavalo em cima do areio, aquele balaio comprido, porque não tinha condução nenhuma para levar. Né? Mas antes do bicho da seda, o senhor não vendia, não criou porco, não? Não. Não vendia porco em Anastácio? Depois, quando já mudei para cá, comprei essa outra propriedade, aí já criei porco e vendia tudo. Mas aqueles tempos que eu morava na outra propriedade lá embaixo, não tinha saída, não tinha comércio nenhum. Nada. Não tinha estrada também, né? Não tinha estrada. Depois que abriram a estrada a mais, que já melhorou mais, aí o povo foi aumentando o produto, aí foi puxando os poucos. Pô, muitos garpões cheios de arroz apodreciam aí, porque não tinha comprador. Não tinha comprador. E como que o senhor ficava sabendo das coisas, assim? Por exemplo, nesse período aí de 40, 42, tinha a Segunda Guerra Mundial, né? O senhor ficava sabendo das coisas através do quê? Como? Assim, as informações, Notícia, que nem hoje notícias. Isso é quando quer saber alguma coisa, saber quando ia Anastácio, né? Depois, quando tinha animal, aí já ia a cavalo. Rádio, quando o senhor comprou o primeiro rádio? Aquele tempo o rádio era a coisa mais difícil de ter. Mas o senhor teve o primeiro rádio? Mas aqui só, depois de muitos anos. Daquela pilha grande, aquela coisa. Aquele lajote. Aquela lajota. O senhor teve um daquele? Quando foi? Até hoje. Até esse dia estava jogado aí em cima da conversa aí. A bateria dele? É. Sempre. O rádio ou a pilha? A pilha. A pilha. O senhor tem dele aí? Tem ela ainda? Tem não. Tinha, você lembra aquela armação que tinha na coberta? Já jogaram fora, né? Não tem mais? Tem não. Se achasse, a gente ia dar uma filmada nela para mostrar para os alunos. Dá uma olhada aí em cima daquilo lá, daquela... Veja lá, se você achar, a gente vai
Uma lembrança. Mas o senhor ficou sabendo? Aí, mas o Malemac eu tocava o Malemac, eu achei a dele danada que não dá para entender. Doente para Anastácio nas costas. É. Fala. Eu carregava doente nas costas, principalmente minha família eu carreguei nas costas. Minhas irmandades eu carreguei, que podia carregar, porque os pequenos, grande não, porque eu não aguentava, os outros eram tudo maior, os mais velhos, não nem vinha aqui. Morava no Anastácio, trabalhava lá de empregado, né? Agora os pequenos, né, minhas irmandades. Os que não dava para ir nas costas, levavam no cavalo, na égua? Não, nas costas. Nas costas mesmo? Nas costas. E naquela rede amarrada? Não, aqui nunca usemos não. Não. E quando enterrava as pessoas no Santo Antônio aqui, enterrava que jeito? Envolvia no quê? Rolava algum pano? Não, fazia caixão. Fazia em casa mesmo, de tábua. Fazia de tábua? Fazia. Juntava as tábuas aí, fazia caixão. Que enterrava aí no cemitério. Fazia alguma reza, alguma coisa? O senhor era de que religião naquela época? Católico. Católico. E tinha a capela aí, fazia alguma coisa? Capela? Não. É. Não tinha nada, só um quadradinho lá, só uma levar para fazer cova, para enterrar. E, senhor João, e depois o senhor plantou o bicho da seda, né? Comecei a funcionar aqui um bicho de seda. E por que parou de cultivar o bicho da seda? Porque acabou o comércio. Eu sei, mas deu alguma doença, alguma coisa? Não, depois começou a dar doença nos bichos de seda, né? Depois aquilo criava até no ponto de gasolar, depois morria, aí perdia o serviço. Com 30 dias tinha que dar conta de tudo até o fim. Aí vocês passaram a plantar o quê? Aí passaram a plantar. Depois eu fui para São Paulo. Depois de casado, eu fui para São Paulo. Em 38 casei e fui para São Paulo. Aí fiquei 2 anos lá. Aí voltei, não costumei lá. Voltei para cá. Voltou para cá mesmo. Aí depois. Plantou o que quando voltou? Bicho de seda também. Continuou com o bicho de seda? Continuei. Mas depois larguei, porque não dava mais resultado, morria. E o hortelã? A hortelã também, mas eu não plantei, outros plantaram, mas eu não plantei. Não plantou. Algodão o senhor começou a plantar quando? A altura eu não plantei já depois dessa propriedade aqui, depois que comprei isso aqui. Mas o senhor não chegou a plantar em 48, 50? Não. O senhor lembra quando começou a criar o município de Mirante? Isso é duro, viu? Parecia um sonho, viu? Porque justo quando começou, eu não estava aqui. Estava em São Paulo. Depois que eu voltei... O senhor voltou e depois tornou voltar para São Paulo? Não, eu voltei e estou aqui até hoje. Então. Porque o senhor foi para São Paulo em 38? Em 38. 38. Eu casei em 38 foi. Voltou em 40 mais ou menos? 40. Então, mas Mirante começou a se tornar município acho que foi daí de 40 para cá. Aí o Ocubo mais ou menos começou a fazer ali a derrubada, né? Vender os lotes e tal. Sabe o que eu não sei o que ele fazia? Eu sei que ele morava, até hoje tem uma casinha aqui lá dele. Não sei se é dele ainda. Mas o senhor conheceu o Mirante quando começou a fazer a cidade e tal, né? Conheci. Que era Palmital. Começou aquelas taperinhas lá. O senhor lembra dos primeiros moradores ali? Não lembro. Quem mudou primeiro ali? Anos já. E as madeiras que derrubavam no meio do mato, fazia o quê? Nada. Não aproveitar para nada. Queimava? Queimava, derrubava o mato, queimava, o que queimava não queimava. O que queimava, o que não queimava apodrecia lá. Então fala para mim assim, as madeiras, fala assim, fala o que o senhor fala, as madeiras e fala o que o senhor fazia. As madeiras? Madeira apodrecia na roça, ninguém cultivava. Depois daí uns tempos, aí foram tirando para a serraria, né? Depois já foram arrumar a serraria aí no Costa Machado. Aí vendi, eu mesmo vendi daqui essa propriedade, eu vendi muitas madeiras para a serraria. Para Anastácio. Mas isso já bem tempo depois. Bem depois. No começo madeira não tinha valor, porque não tinha saída, né? Aí procurava queimar, botar fogo para não estrovar na roça. Era muita madeira. Aqui mesmo, tinha torre uma por cima da outra, aqui, de 1 metro para cima. Estrovava a madeira que aqueles tempos. Queimava? Queimava, porque estrovava, né? Tinha que queimar. Eu aqui vendi madeira, acho que 4 ou 5 vezes. Primeiro, mas de primeira, depois a segunda vez a mais fraca. Eu até dormento cheguei a vender aqui. Mas quando foi que o senhor vendeu pela primeira vez? Quando foi a primeira vez, isso já foi. A primeira vez eu vendi para Anastácio. Mas não lembro que ano que foi. Foi em 42 ou 43, por aí.
Você vendeu. É, que eu vendi. Mas só malemar, alguma por cima. Teve alguma praga aqui na região aqui, seu João? Não, Assim, não lembro pra você cá. nunca viu falar de alguma praga? Não, não. Assim, que comia as plantações? Gafanhoto, por exemplo, será que teve por aqui? Não, tinha, gafanhoto tinha. Sim, Tinha até eu estava em São Paulo, aquele tempo, o gafanhoto atingiu aqui que vocês acabaram com tudo. é. A lavoura e mato, tudo que tinha verde, comia tudo. Arroz, milho. Quando o senhor voltou de São Paulo, como é que estava Mirante? Quando o senhor chegou de São Paulo? Ué, estava fraquinho, estava começando naquele tempo, né? Estava começando. Então o senhor deve ter ido para São Paulo no final de 48, por aí, não 38. Seria isso? Não, eu fui passar por 38. Ficou quanto tempo Porque lá? eu casei em 38 E foi para e lá? já foi para lá logo. Ficou quanto tempo lá? Eu fiquei lá 2 anos, Então, quando o senhor voltou em 40 e pouco, então. 42 Uhum. ou 40. É 40 por aí. O senhor voltou em Eu 40. voltei no mesmo lugar, na mesma propriedade. Lá fiquei 1 ano ou 2, não lembro mais, depois mudei para cá. Comprei isso aqui, foi comprando aos poucos. E depois mudei casa para cá, foi embaixo. E eu fui aumentando. Comprei primeiro 20 alqueires. Aí comecei a plantar lavoura e tudo, aí já tinha comércio já, feijão, arroz, aí tudo já tinha mais saída, né? Aí comecei a plantar lavoura. Aonde que o senhor comprava açúcar, arroz? No Marabá. O senhor comprava no Marabá. No Marabá. Então fala pra mim assim, eu comprava, eu falo assim, eu comprava e falo que o senhor comprava aonde? Eu comprava Ah, tudo, combustível de carro, tudo no Marabá. Né? Eu ajustava uma carreta com boi e trazia para cá. Levava produto daqui para lá, feijão, arroz de carreta, né? E trazia mercadoria de lá para o gasto de casa, no Marabá. E aí foi aumentando. Por aqui era um movimento barbaridade. como que era a água da saúde? Água da saúde. Tinha umas casinhas lá. Na Alemanha eu tenho, para dizer a verdade, acho que foi só 2 ou 3 vezes lá. Não tinha costume. O que tinha lá? Nada. Eu disse que tinha bastante açougue, bastante Bom, tinha comércio. comércio. Tinha O que tinha lá? um comercinho de nada. Tinha o comércio, tinha loja, tudo, mas uma cidadinha de nada. É um patrimôniozinho, né? Mas também acabou. Acabou logo. Acabou tudo. Quando que acabou mais ou menos? Você lembra? Isso eu não posso lembrar. Não posso dizer quando foi. Porque aquilo foi começando e acabando também. Uma coisa começava, outra acabava e assim ficou só o Mirante numa micharia agora, como agora está aí. Se acabou tudo. Aquele Certo. movimento, né? Então é a história que diz que tinha bastante açougue, bastante loja, tinha loja, bastante farmácia. Tinha farmácia, tinha serraria, até era uma cidadinha, sabe? Por isso puseram o nome de Água da Saúde, né? Por que será água da saúde? Não A água era boa? sei. Isso eu não posso dizer. Porque puseram Teve nome. alguma epidemia lá, assim? Doença? Não, Não teve? não lembro não. Essa vantagem, sempre tinha, esse lugar levou vantagem por causa disso. Porque esse lugar nunca houve doença nenhuma. Eu não lembro que tivesse doença aqui. Só que tinha, sabe o que tinha aqui? É muita dor de olho. Por quê? Não, é dor de olho, agora não sei por Dor quê. de óleo, É. essas coisas, né? Também acabou aquilo nunca mais. Mesmo E a produção da terra? Então o senhor fala assim, fala a produção aqui e tal, no começo, como que era a produção? Então fala, produção... A produção no começo era assim. Corria, guardava, fazia umas tuias, né? Tuia de pau, guardava, porque sempre não existia nem sacaria, nem frete, nem nada, não guardava, né? Despejava lá e esperava quando melhorava algum movimento que tinha saída, né? Para depois ia buscar sacaria e sacava e levava, né? Mas muitas vezes muitos deixaram apodrecer tudo aí porque não tinha comércio, como assim, Não tinha estrada. não tinha estrada, depois não tinha negócio, não tinha valor. E a produtividade, assim, a quantidade que produzia por alqueires? Então o senhor fala assim, a produção por alqueires e tal. Bom, aquele tempo produzia muito. Aquele tempo produzia bastante. Porque a Terra Nova, né? A Terra Nova produzia. Mas não tinha valor, não tinha comércio. Só mais batia. Mais estragava do que aproveitar, porque ninguém comia tudo, né? Sempre sobrava, né? Produzia bem.
Plantava pouco, mas dá bastante. Não é como agora, planta muito e dá pouco. Certo. Aqueles tempos dava bastante. Chuva, frio, essas coisas, fazia muito? Fazia. Tem ano que dá uma geada que derrubava até folha do mato, tudo. Tudo. O senhor lembra de uma mais feroz assim? De quê? Uma aqui, uma mais forte que deu. O senhor lembra o ano? A geada É. é mais forte que eu lembro. Acho que foi em 38, se não me engano. Eu morava no outro sítio lá embaixo. Giou muito. Giou que torrou tudo. Ficou tudo seco. As árvores no mato ficam tudo pelado de folha, caiu tudo. E chuva? Chuva tinha sempre. Chuva não faltou nunca. Chegou a chover muito tempo assim, muitos dias? Não. Alguma vez? Não, chuva era aquelas chuvas pesadas, né? Rápida. Aí dava muito. Aquele tempo dava aquela tempestade que derrubava mato, quebrava galho, destroncava a árvore e tudo. Agora não é tanto assim, mas aqueles tempos dava cada tempestade que dava medo, né? Derrubava até os garpão. Raio caía muito. Não, aí não lembro. Assim. Medo no meio do mato. Qual foi o maior medo que o senhor já passou? Eu não passei medo, mas ele... Então, fala assim, o maior medo que eu passei, quanto medo que o senhor passou? Bom, o maior medo que eu passei No meio do mato? é de raio e de bicho. Porque bicho, agora tem medo de povo, né? Agora tem tempo tinha medo de bicho. Porque bicho era feroz. Eu não dá coragem de ficar no Conta mato. uma história de medo. O bicho naquele tempo pegava e comia, matava, tudo. Que encontrava, principal gente, né? Porque o povo andava numa... Naquele tempo tinha bicho que nem gado agora no pasto. Conta uma história de um medo que o senhor passou. Mais medo que eu passei, se bem que o senhor me lembrou. Conversar com quem lembra as coisas. Naqueles tempos, já depois que já tinha estrada melhor para o Costa Machado, aí tinha uma jardineira. A jardineira que andava com escariador, né? Certo. Jardineira, e aqueles tempos o povo depois ia de a pé no Costa Machado, ia para Anastácio, de a pé. Pegava a sua jardineira no Costa Machado, de a pé. E um dia eu fui chegar aqui, tinha a Sopicada, né? A estrada velha aí. E eu fui para o Costa pegar a jardineira, como disse, né? E encontrei um tamanduá. Aquele dia eu tomei medo. Na estrada, no picadão, ia com o lampião na mão, lumiando no mato de noite. E o tamanduá estava aberto no meio do picadão. Quando eu cheguei, cravo. Né? E pegou. O maior medo que eu passei aquele dia. E daí? Eu nunca tinha medo, mas aquele dia. E depois. Sorte que foi meu irmão também atrás. Né? Atrás e não me deu tempo de pegar bem, né? Só ele pegou, mas até me rasgou a roupa no corpo. Porque aquilo onde pega, pode contar, pode despedir. Aquilo não solta mais. E daí, como é que foi isso? Aí o meu irmão arrumou um pedaço de pau lá no escuro de noite. Arrumou um pedaço de pau, deu no focinho dele, acabou. Aqui para matar é fácil, só dar um pauzinho no focinho, morria à toa. Aí era tamanduá desses pequenos, se for tamanduá bandeira, que não escapava ninguém. Então se não fosse o irmão, o senhor tinha ido com o tamanduá? Não, pela golpe que ele me deu, com aquele golpe ele não me pegava, não me matava, mas estava nos casos de pegar, porque não deu certo, eu fui esperto, logo me joguei para trás, né? Aí ele ficou com o braço fechado. Grudou. Aí eu afastei, aí o meu irmão achou um pedaço de pau lá, e deu lá no focinho dele, matou. E de onça, teve medo já, não? Viu alguma de cara assim? Vi, muitas vezes. Aquelas onças pardas. Aquele tempo estava cheio. Eu andava de a pé, ia a cavalo para Anastácio. Na estrada de Anastácio que eu encontrava muitas onças de noite. Já encarou algum um dia assim? Não. Só escutei e vi passar na estrada, assim, com lua, porque eu andava mais de noite, né? E com lua dava para ver de noite. Passava na estrada aí. E uma vez foi a cavalo, no burro, ia para Anastácio. Mas a onça me cercou e pisei lá do cemitério, Costa Machado. Passou lá na frente e a onça, bicho sabe como é que é. Bicho, pelo cheiro não vai mais. O animal cheirou esse cheiro feroz de bicho, ele não vai. Chegou no trio, assim, onde passou a onça, ficou emoitada na beirada da estrada, e o burro percebeu, deu aquele pulo para trás. Quem é que toca aí para frente?
Não foi. Depois de voltar, deixei burro no Costa Machado, deixei lá num cercado lá, numa data. Aí voltei para casa, deixei burro lá. Ainda burro manco ainda. O que vocês usavam dentro de casa para iluminar a casa assim? Então o senhor fala, a gente usava para iluminar a casa. Para iluminar a casa é lampião, aquele lampião de querosene. Ou então de óleo. Quando não tinha lampião, no começo não tinha nem lampião, nem querosene, nem nada. O que era? Era um óleo. Óleo de quê? Óleo, isso que eu não lembro mais. Um óleo que despejava num pirizinho assim, ponhava um pavio lá dentro e acendia e queimava. Queimava era a nossa luz naqueles tempos. Não existia nem querosene não tinha? Não tinha. Não tinha. Aqueles tempos estava até querosene racionado, não existia querosene, nem sal, nem nada. Aqueles tempos era triste, não faltou tudo. Depois, quando já começaram a sortar o querosene e sal e tudo, aí já fomos buscar 1 quilo ou 2 aí no Marabá. Para começar, né? Até que normalizaram tudo, localizaram o produto, né? Mas era duro. Depois que já melhorou mais, já tinha querosene, aí nós compramos um lampião de... A senhora lembra? Lampião de gás. Ou não, lampião de querosene. De querosene, aquele que tinha ia aumentando aquela... Tem aquele vidro grande e tinha um pavio dentro. Um pavio e aumentava. Aí aumentava. E dormir? Como é que vocês dormiam? Dormia no escuro. Dormia no escuro, mas e a cama? De que era feita? A cama era de pau. Fazia de tábua. Tava tudo aí, colchão. Então coloca pra mim assim, ó, os móveis dentro de casa. Fala assim, os móveis que a gente fazia. E fala todos os móveis que o senhor usava. Fala os móveis que a gente usava em casa. Os móveis que nós usávamos em casa mesmo. Nós fazíamos aqueles cavaletes, pregava aquelas tábuas, aqueles pezinhos direito, assim. Pregava as tábuas de um lado e de outro. E no fundo, punha pregar as tábuas também. E punha em cima e depois fazia colchão de paia, de milho. E dormia assim, não existia nem cama. Só fazia de qualquer jeito de tábua, só para poder se encostar, para não cair da cama. O senhor dormia que hora? Que hora que vocês dormiam e que hora vocês levantavam, mais ou menos? Então fala assim, a gente dormia e levantava, fala assim. Quando eu dormia, eu ia dormir cedo, sabe? Ia dormir, porque não tinha jeito de ficar acordado. No que jeito? No escuro. Então eu ia dormir cedo. Acendia aquele paviozinho de óleo aí, enquanto estava queimando não estava claro. Depois que apagou aquilo lá, dormia. Você acendia na sala ou na entrada da casa para ter um claridão para quando sair para fora. Né? E depois apagava. E levantava cedo. Até cedo de dia, porque de noite o que ia fazer? No escuro. Por isso era fogo aqueles tempos. Agora, comida. Então você vai falar assim, o que vocês faziam de comida quando o senhor chegou aqui? Logo que o senhor chegou aqui, né? Em 1928. O que vocês comiam? Então o senhor vai contar pra gente. O que a gente comia era isso. Então fala. O que a gente comia? Bom, Cristian, quando nós chegamos aqui, nós comíamos o que encontrava aqui. Mandioca, mais é mandioca. Mandioca já tinha uns pessoal que vieram um ano antes, lá no São Antônio. Então eles tinham muita mandioca. Plantar logo, a primeira coisa é plantar mandioca. Né? Então eu trabalhava a troco de mandioca. Lá, Cristian, no início. Eu trabalhava um dia a troco de uma lata de mandioca. Comia pura mandioca. Né? E arroz também que tinha, mas não tinha tempero, não tinha nada, né? Então comia que nem, para dizer a verdade, que nem porco. Para dizer que é verdade. Eu gosto de falar a verdade, né? Não tem aqui nem agora, escolhe uma comida, escolhe outra, essa não tá boa, vou passar para outra, não. Aquele tempo que tinha, comia cru. O Oswaldo mesmo, quando ele lembra, ele comia mandioca crua, assim, com folha de alho, que não tinha nem tempero, não tinha nada. O Oswaldo lembra. Isso não faz muito tempo que acabou essa miséria, não. O Oswaldo também está com 55 anos. Então ele alcança um pouco daquele tempo. Né? Mas era péssimo. A vida dali direto. Mas também era pouca gente que ficava aí, passaram esse tempo, porque foram embora, não aguentaram, foram embora. Sumiram. E algum que ficou também, depois mais tarde foi tudo embora. E para dizer a verdade, de resto, de tudo aquele povo antigo, só eu que fiquei aqui. E o Carlos Moronga, meu cunhado, ele era pequenininho, né?
Ele está morando perto do Mirante. Conhece ele? Conheço, Casa do Mourão. Ele pode perguntar a ele. Ele conta isso aí. Ele conta isso, mas não vai lembrar tudo, porque ele era muito pequeno, né? Ele é muito mais novo do que eu. E ele depois foi. Ele era pequeno, depois ele, quando se foi formando, já foi trabalhar, porque esse tempo eu trabalhava. Trabalhava para valer. Depois começamos a criar bicho de seda, como eu já falei. Então, eles criavam bicho de seda, nós também, tudo, lá do povo de São Antônio, daqui. E ele comprou uma carroça com burro, 5 burros, puxando gasulo, cereais na carroça para nós. Depois, já do tempo dele, que já se foram moço, né? Depois. Isso já quando, mais ou menos? Isso já... de 40 para cá. E quando o senhor ouviu passar o primeiro avião por aqui, assim, o senhor sabia que era avião, não? Já sabia. Já? Já sabia. Aquele avião a Sabia, mas aquilo era uma novidade. Condução, depois que começaram a andar condução, num picadão que tinha, porque para começar, não escolhia a estrada. Passava, levava uma semana, gastava uma semana para vir aqui, mas vinha, né? Branco a barranco, mas vinha. E quando escutava ronco de caminhão, dos barões, fica tudo aí. Já vem. Quem é que vem com aquele barulho danado, né? Porque não existia caminhão. Demorava. Demorava. E era tudo importado, né? Tudo. Esse caminhãozinho pequeno, pé de bode. Certo. Aqui tem quando via um barulho de caminhão, pô, estralhava muito, porque não tinha movimento de caminhão. E vasilha de casa, assim, o que vocês usavam? Eu usava aquelas panelas de... Então o senhor fala assim, então fala assim, as vasilhas que a gente usava em casa, então o senhor fala assim. A vasilha que nós usávamos em casa, aquelas panelas de ferro, de arça, pendurava no cavalete, em qualquer lugar fazia fogo, e pendurava ali e cozinhava naqueles caldeirão de arça, de ferro. Não sei se vocês viram. Eu já vi. Já. E assim, não tinha nada de outras vasilhas, de alumínio, de coisa, nada, não existia. Aqui, comando para nós aqui não existia, era panela de ferro. Que panela de ferro aquilo podia jogar para durava toda a vida. Não quebrava. Os rios naquela época, como que era? Os rios? Então o senhor fala para mim os rios naquela época e conta. Bom, os rios naquela época era uns rios bonitos, para dizer que é verdade. Rio fundo, água era boa, né? E todo mundo procurou de fazer moradia perto da água, porque naquele tempo não existia poço. Naquele tempo não. Ninguém interessou fazer, porque não podiam ter condição de fazer. Né? Então nós fazíamos garpão perto do rio, fazia para ter água no jeito, porque poço não existia. Certo. É só na nascente e os rios que apanham água. Né? E assim fomos levando. Depois até que abriram mais movimento, coisa, já naquele tempo, terreno sem água, não tinha valor, ninguém queria. Só que tivesse água, porque... Água que o senhor fala é rio, né? É. Se não tivesse rio... Não, ninguém queria terreno. Agora não, agora tá tudo fácil. Se tem água, tem. Se não tem, fura poço e tem água à vontade, né? Naquele tempo não dava para furar o poço. A água tinha, né? Tinha, mas não dava para furar poço, porque era mato. Como é o furar poço? No meio do mato. No meio do mato. E escola? Escola? Então o senhor vai falar assim, a educação naquele tempo era assim. Educação naquele tempo, tinha uma escola aí no Santo Antônio, primeiros moradores que fizeram uma escolinha lá. Então tinha uma escolinha lá, no primeiro ano. Né? Que ano foi? Primeiro ano, bom, escola de primeiro ano, né? Tá entendendo? E eu estava com aquele tempo, eu já estava morando aqui. Né? O Oswaldo mesmo foi no Santo Antônio, lá naquela escola, começou lá. Mas lá depois pifou, não tinha mais estudo, não sei o que, acabou. Aí mudou para Costa Machado. E a de a pé daqui para Costa Machado. De a pé. Estudou 4 anos. Ou 3 anos. 3 anos no Costa Machado. E lá ali. Isso foi em 35, por aí, mais ou menos? Não, meu pai? Meu pai é de 41. 41. De 41. 41. Ele se formou 4 anos. Mas todo mundo sabia ler e escrever naquele tempo? Então o senhor fala, naquele tempo... Não sabia porque não tinha condição de estudar. Naqueles tempos não tinha condição de estudar, por isso muitos estão analfabetos agora. Eu mesmo sou um analfabeto, eu leio, mas muito pouco, que eu aprendi assim por minha conta em casa. Agora o Oswaldo, graças a Deus, ele começou
Chegou o alemão no 4º ano. Tirou o diploma de 4º ano e em primeiro lugar. Mas sofreu. E depois ele não podia estudar porque depois a minha esposa, eu casei, depois eu casei, né? E, bom, casei não, porque eu já tinha casado, né? Mas depois eu fiquei doente. Vamos dizer, fiquei doente, fui para São Paulo, ficar até 3, 4 meses em São Paulo, nem para casa não vinha, operando, toda semana operando. E ele ficou aí, estudando com a mãe dele aí, morando aqui, já está morando aqui já. E ele se defendendo, sacrificando aí ele. E eu mais para fora do que em casa. Qual era o divertimento de vocês quando vocês chegaram aqui, para esse local? Quando o senhor chegou, o senhor era mocinho, né? Aí o senhor se criou aqui e tal, né? O mocinho. Qual era o que vocês faziam de divertimento? Então você vai falar assim, o nosso divertimento naquela época era isso. Bom, nosso divertimento naqueles tempos. Quando tinha algum tocador de pé de bode aí, juntava aqui todo sábado. Formava, convidava o povo ainda com uma colônia da outra. E fazia aquela união ali e divertia a noite toda, todo dia ia para casa. Bailezinho daquele Bailezinho, tempo. Naqueles tempos. Sábado, naqueles tempos tinha diversão. Pouca gente, mas tudo unido, né? Mas depois já que já tinha mais movimento de povo aí já estava bem melhor. Mas depois começou essa bagunça de terreno para cá, para lá, e uns foram embora, outros morreram, outros, e de fato se acabou. Se acabou. Tinha, nesse tempo que o senhor veio para cá, o doutor Labiano, o senhor comprou aqui, havia muito conflito mesmo entre os proprietários que compravam as terras? Aqui assim, brigava muito por causa de divisa? Não brigava não. Como sempre é. As brigas eram mais por causa de quê? É por causa de inveja. É que nem eu mesmo fui odiado aqui. Por quê? Pra dizer a verdade. É porque eu interessei, progredi. E outros não interessaram. Plantaram-se naquele lugar e nunca interessavam aumentar mais nada, né? E eu era muito interesseiro, graças a Deus até hoje sou. Eu interessava, então eu fui aumentando, comprava um lotinho de 5, 6 alqueires, que nem essa área aqui, foi comprado em 5 vezes, né? Então eu acabava de pagar por 4 anos. Acabava de pagar aquele lote, comprava outro. Acabava de pagar aquele, comprava outro. Até depois encostei aqui na divisa, né? Na divisa da outra fazenda aqui. Aí parei porque não tinha mais onde aumentar. E os que vieram do Nordeste, que jeito que era esse pessoal? Os nordestinos que vieram? Aquilo foi uma bagunça danada. Então fala assim, os nordestinos que vieram do Nordeste e tal. Então o senhor fala assim, os nordestinos e conta a história. O que o senhor pensa deles? Não, o nordestino vieram assim. Eles foram chamados, porque tem um chefe aqui que trazia esse povo de lá. Né, para normalizar, para colonizar o povo no lote. Né, porque o Labiano interessou localizar o povo aí para movimento. Né, então eles vinham, toda semana vinha 2, 3 caminhos. Quando foi que começou o Mirante. Certo. Né, e foi então, aquele movimento, barbaridade, aquela bagunça danada e ninguém sabia o que vai fazer, o povo na rua lá e não tinha onde ir. Então um pegava, levava 4, 5, outro pegava 4, 5 para trabalhar para ele, né? Porque ele tinha mais propriedade, né? E ficava lá trabalhando. Até acostumar, depois que acostumar já ia em outro lugar. Aí vinha outro. E aquele angu, balai de gato, né? Sabe como é que é esse pessoal quando vinha de lá? Ninguém entendia aquilo, como é que natureza tinha. Né? Como que eles eram? Era assim, largado, relaxado, assim, tudo completamente.